Um relacionamento difícil ajuda o indivíduo a desenvolver a paciência, a tolerância e o perdão. Onde existe muito amor, a frequência de vibração aumenta. Problemas de relacionamento são como furacões. Eles vêm e eles vão. Olá, boa noite. Meu nome é Denise Romão. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento abusivo e a Kátia já tá chegando. Eu sou terapeuta prânico, trabalho com a cura prânica de Master Shua Koksui e já queria fazer um convite para vocês que a gente está abrindo uma turma aí de curso básico para os dias 15 e 16 de abril. Olha, detalhe, novidade, eu e a Kátia dos Empatas daremos esse curso juntas, imperdível. Vamos lá, a Kátia tá chegando aqui. Boa noite. Vou usar minha musiquinha aqui. Aê! Agora sim. Boa noite, minha querida Kátia. Dá retorno do som para mim, está bom? Para mim tá perfeito. Para vocês aí, pessoal, também? Se tiver algum problema tanto com o meu quanto da Kai, vocês mandam aí pra gente. Aí, ver se tá tudo aqui. Acredito que sim, o pessoal tá entrando. Bem-vindos. Boa noite, Bê. Boa noite a todos que estão entrando. Cris, tem uma presença da Cris hoje. Saudade, Cris. Só me... Cris chegou, a Rê chegou, a Eva chegou, perdão para quem entrou ali, a gente não falou oi, mas boa noite aí para todos. Esse assunto é bastante polêmico, né, Dê? Ainda mais que nós estamos com bastante situações ocorrendo aí na mídia, né? A gente sabe que tem acontecido bastante coisa nesse sentido de relacionamentos abusivos e a gente vai falar já deles. Sim, e precisamos, né? É um assunto que nos chama a atenção. Na verdade, sempre aconteceu, né, cara? Mas eu acho assim, tá trazendo à tona, né? Então, se tá pondo para fora, é porque a gente tem condições de trabalhar e a gente precisa fazer algo mais, né, para melhorar isso. A gente tem a nossa parcela também, né? A gente tem que entender um pouco mais sobre isso, né? E ajudar as pessoas. Que nem uma pessoa me perguntou hoje na caixinha de perguntas, né? Minha irmã está passando por um relacionamento abusivo, como eu faço? Então, assim, um identificando no outro, é legal isso, né? Dá para perceber, né, gente? Nossa, como dá para perceber na família, nos amigos, bater o olho, vocês conseguem pegar aquela situação e trazer assim que nem uma pinça para perto de nós. Tá muito próximo. Então dá para gente. Olha, a gente com terapia, a Cris também é terapeuta, né? Atende muitas pessoas. Ela falou, cada vez mais tem aparecido pessoas com essa questão. Muito, né? A Kátia trabalha com... E nós trabalhamos Sim. com cura de relacionamentos, né, cara? Porque a gente não estamos falando só de relacionamentos a dois, né? Aquilo que eu falei hoje. Relacionamento no geral, a gente vai falar aqui, né? Família, amigos, trabalho. Quem já não passou alguma situação parecida com essa? E o uso, né? O que é o abuso, né, Denise? É o uso incorreto, é você entrar, é o excesso, é aquilo que você transcende, você transpõe a barreira do outro. Você é uma falta de respeito, eu diria muito. também. Você vai além da barreira que te é permitida chegar, invadir. E geralmente as pessoas que abusam, os abusadores, né, vamos dizer assim, os abusadores, eles sabem quem são as pessoas, as presas que eles podem... Pela energia, eles sabem disso. Por que os abusadores não abusam de pessoas fortes, energeticamente falando? Vamos falar da energia, né? Eles sabem com quem eles vão atacar. Eles estudam a presa antes. Eles analisam quem eles vão interagir. Eles vão pegar
aquela pessoa que ela é mais pura, ela é mais recatada, ela é mais amorosa. E assim, falando de empatas, são pessoas que são mais acolhedoras, mais amorosas, mais. Por que que o empata sempre acaba sendo um pouco a vítima? Porque ela nunca enxerga muito essa pessoa má, vamos dizer assim. Ela sempre vai achar que o abusador é uma pessoa do bem. Ela não enxerga muito esse lado negativo. Ela sempre vai transformar aquela pessoa em alguém do bem. Sim. O áudio da Kátia, tá? O meu, fala pra gente aí. Será que é por causa do fone? Vamos ver, Cássia, é o seu. A Gabriela Elosa, tá? Fala. Oi, Kátia, prazer, prazer. Oi, Gabi. Tá entrecortando o meu som? Senão eu tenho que trocar de microfone. Quem que falou que tava picotando? Foi o da Kátia? Foi o meu? Tem outro aqui. Tem. Ah, olha, eu tô sem fone para não picotar. Olha, tá ruim. Sua internet tá ok aí, a minha também. Vê se melhorou agora. Vamos lá. Vamos mandar boas energias para. Eu tô cortando ela. E agora? Vamos ver. É, Tá picotando os dois. a diferença, Ah, assim, que eu vejo às vezes de streamer, eu não sei, aqui do Instagram é sempre, você tá sem som agora, é. tá, agora Tá sem sim, som? agora Tá saiu, saindo? Ah, ok. Falou que tá ok. Bom, vamos tá, tentar vocês continuar avisam, um gente, se pouco estiver ruim, tá? e Qualquer coisa eu troco meu microfone gente. também, que eu tô com um sem fio. Então, é Sim. assim, o empata, ele é um pouco, ele é polo atrator de pessoas que abusam, né, dos abusadores, vamos dizer, de energia. A gente tem aí na mídia acontecendo o caso do juiz que batia na esposa, ele ficou casado com ela por 2 anos, ela saiu, agora ela conseguiu fugir dele, então, ele Hum, tá aí nas mídias, nas redes sociais. Então, você vê, é. não é uma questão de que a pessoa tem ah, uma instrução, ela é independente disso. De hoje nós temos o poder, nós temos classes sociais, não é essa a questão. É a questão do abuso mesmo. Eu sou a classe dominante aqui dentro das 4 paredes, então eu vou dominar. E aí o abuso acontece. E aí cabe a gente ter E, voz para gritar, a gente ter voz para pedir socorro, a gente ter voz para falar com alguém que nos ouça. E assim, avisar pessoas que são próximas a nós, gente, porque assim, a primeira coisa que o abusador faz, Denise, o primeiro, os passos deles é assim, afastar da família, afastar as pessoas do hum, convívio. Eu estou falando e eu estou arrepiando todo o meu lado esquerdo, assim, a energia tá rolando aqui e eu vou passando para vocês o que eu sinto. passa. Ele afasta as pessoas do convívio social, amigos, pessoas que podem te auxiliar. Então, como que afasta? Não é de uma forma brusca. No início, não. É totalmente com jeitinho. Você acha que você está sendo protegida. Ele começa a elaborar estratégias carinhosas de dizer que ai, aquela amiga não é legal. Aquele parente seu não é muito bom. Ele começa a usar estratégias para
se fazer acreditar. Primeiro, ele entra como um príncipe encantado na vida da pessoa, né? Ele ou ela. Vira um sapo Vira um boi sapo daqueles bem depois. pesado e bem gordo. Nossa Senhora! E, né, ele vai entrando de uma forma assim bem complicada na vida da pessoa. Primeiro ele entra como um gentleman. Todo mundo ama de paixão esse ser, né, abusivo. Mas entre quatro paredes, gente, ele se torna um ser muito abusivo. Então, fica complicado para a pessoa conviver. Eu não estou vendo as perguntas ainda. Depois a gente procura, né? Isso, eu vou falar as que me mandaram na caixinha aqui Tá, hoje, daqui a pouco a gente vai falar juntos, mas pergunta aí pra gente. tá. Manda aí nos comentários que a gente vai pausando aí. E isso é o interessante é que A gente vocês interajam aí com a que tem uma gente. vida mais normal, a gente nem acha muito normal uma coisa dessa, acha que não existe até. Mas, gente, existe muito, muito, muito. Existe o abuso com relação sempre à pessoa mais forte com o mais fraco. De pais com filhos, às vezes, de filhos com pais, sabe? Não é só relação homem-mulher, mulher-homem, mulher-mulher, homem-homem, não. É relacionamento do mais forte com o mais fraco, sabe? Então, E também, como a gente fala muito de transferência energética, às vezes a gente tá. Nós somos uma pessoa forte, não diria assim, forte, mas equilibrado, só que a gente tá num momento fragilizado. que a gente dá uma quedinha. E quem não passa por esse Sim, momento, gente? a vida da gente, a Todo. gente não é estável o tempo todo, né? Você tem altos e baixos. Então não é fácil você manter uma estabilidade. Você pega um momento de fragilidade seu, onde você adoece. Você vai buscar, por exemplo, uma situação que aconteceu do João de Deus, por exemplo. Você chega lá, fragilizado e você encontra uma pessoa que poderia te ajudar e te salvar e de repente você se depara com um abusador, você pode se ver numa situação que você fica desarmada. Você não. Isso Você tá. pode ser com uma pessoa dentro do espiritismo, dentro do evangélico, dentro do saravá, dentro do aonde for, os abusadores estão em todos os lugares. Eles, Na casa, eles não qualquer lugar. escolhem locais para estar. Aliás, eles procuram os locais mais absurdos, mas é onde as ovelhas vão estar, né? Então, Uhum. aonde que a gente vai procurar essas pessoas? É onde as pessoas vão buscar. Aonde? De onde que tem ovelhas? Onde que tem as pessoas mais que podem ser abusadas, né? Então, Principalmente de bom né, de coração. bom coração. Então, a gente tem que estar muito atento a tudo que a gente faz, a tudo que a gente doa, a tudo que a gente observa. A gente não tem que ser totalmente crédulo assim, e a gente tem que pesquisar. Hoje a gente tem aí o Google, a gente tem as redes sociais para investigar pessoas, investigar coisas, para justamente não cair de paraquedas numa situação que a gente lá na frente fala: meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? O que aconteceu? Sabe o que eu acho legal? Elas estão se abrindo mais. Eu acho que as pessoas estão nessa tendência de compartilhar o que está acontecendo. Porque às vezes você já notou que às vezes até uma pessoa estranha conta algo em Sim, particular da vida dela para você. Você está lá no cabeleireiro, está lá numa loja comprando uma roupa e de repente alguém, ela sente na sua energia que você tem essa sim. abertura, vamos ser bem sinceros, né? E começa a contar algo para você e de repente você consegue ajudar uma pessoa sem saber por que que você tem que estar ali naquele lugar, naquela hora, com a E pessoa certa, hoje né, no você momento tem certo. esses SOS que você pede socorro veladamente para não dar, porque
Porque a pessoa que está sendo abusada fisicamente, emocionalmente, ela tem muito medo. Ela tem muito medo de sofrer as consequências de uma denúncia, por exemplo. Isso eu estou falando dos casos mais graves, né? Que realmente tem os casos menores dos abusos psicológicos que acontecem em casas pequenos, mas que são abusos mesmo, que vão minando a nossa força, que vão minando a nossa energia, até que você chega a um ponto que você não tem mais força para gritar, você acaba deixando o barco correr. Você fala, para quem que eu vou, né? É um pouquinho hoje, é um pouquinho amanhã, é um pouquinho depois, porque, gente, é tão gostoso quando você tem um relacionamento de pais, de mães, que você sente e você conversa abertamente. É tão gostoso quando a gente pode sentar e conversar com um amigo, com uma pessoa que ela não te domina, que ela te deixa ser você mesmo, né? Ela não está sobrepondo você. Não é só a Tami colocou aqui pra gente, né? Que isso sempre acontece comigo. As pessoas sempre se abrem comigo do nada, e eu não sou nada, e de repente elas se abrem comigo e eu acabo dando conselhos para elas mesmas sem saber o que se passa. Você tem ajudado bastante se uma pessoa chegou para você pedindo um É conselho, né, Ká? energia, a pessoa confia, né? Ela sabe que de repente a sua energia pode acolher. A gente sabe que às vezes elas sabem com quem elas podem contar. Se ela chegou para você e contou alguma coisa, é porque a tua energia acolheu. Ela sabe que ela pode confiar. Então, isso que é gostoso quando a gente compara, né? Quando a gente chega em alguém que a gente acalenta, né? Eu acho que é isso, por isso que as pessoas chegam. Eu falo que o empata é fofinho, é acolhedor, porque a energia é acolhedora. As pessoas É porque ficam é perto, né? exatamente isso, ela é acolhedora, ela chega mesmo para abraçar. Então, é essa confiança de saber que ela vai chegar ali, ela vai contar alguma coisa, ela não vai ser julgada, ela não vai ser criticada, né? Aconteça o que acontecer, fala o que ela quiser falar, ela não vai ser malhada. Então, é isso. E a gente tem que tomar muito cuidado. E às vezes, gente, o abuso ele tem que ser cuidado. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter alguém para contar. Primeiro passo, né, de a gente contar para alguém da família que realmente possa ser seu confidente, ser seu braço direito, porque não dá certo você levar essa situação sozinha. Você precisa compartilhar, né? Aqui, a Gabriela colocou. Não, a Kátia tá lendo sim, que eu costumo ler os comentários para passar para a Kátia, tá? Então, olha lá. Nunca falou, mas sabe sobre a minha vida toda. Hoje atuando como psicóloga dentro de uma Olha clínica que de legal, recuperação. Gabi. Olha que legal. Me desculpe. Que brilhante, Gabriela, compartilhar isso com a gente, né, Cá? E é isso mesmo, Gabi. A gente precisa trabalhar a nossa energia, porque não dá certo a gente ficar à mercê de pessoas que abusam da gente energeticamente, né? E Ai, só para linkar isso que você está falando, né? Uma das perguntas hoje da caixinha foi assim: por que que a gente demora para perceber e se dar conta que chegou nesse ponto muitas do vezes eu abuso? falo que o empata faz muita leitura do outro, né? Você fala assim, o empata, ele faz leitura, ele descobre na energia do outro muitas coisas, mas quando ele se apaixona, é um bicho sem vergonha. Lascou. Aí ele fica cego, surdo, mudo e tapado junto, tudo junto. Cego, surdo, mudo e tapado. Ele não Olha, enxerga mais nada. Então, ele passa a não fazer a leitura de quem ele se apaixonou. E ele cai de quatro na armadilha do abusador. Então, quando ele vai perceber
ele já está preso na teia do abusador. Quando ele vai perceber, ele se condói, ele começa a achar que ele vai mudar, que o abusador não é tão abusador assim, que ele acha que é coisa da cabeça dele. Ele começa a achar, eu vou Eu vou dar dar uma oportunidade, eu vou mudar ele, acho que eu estou inventando isso, a minha leitura está falha. Ele começa a criar mil situações na frente dele, ele projeta toda uma situação e aí ele se engana, ele auto-engana o tempo todo. Talvez a gente não queira nunca ver o pior primeiro, né? Eu falo assim, o universo sempre tenta mostrar pra gente pro lado do amor, vamos dizer assim. Mas tem hora que vem empurrando mesmo e falando, a gente precisa acordar, Mas muitas algo tá vezes errado. ele se engana tanto que depois essa teia aí fica muito difícil dele sair, viu? Eu tive uma paciente que ela foi embora, sabe, principalmente pessoas que vão embora do país com pessoas estrangeiras, e aí, sem citar nomes, lógico, elas vão embora, elas vão ter filhos fora do país. Não estou falando que, pelo amor de Deus, gente, que todos os casos são desse jeito, mas alguns são, alguns Tem exceções. acontecem. Chega fora do país, eles tomam o passaporte, a pessoa fica presa lá fora, elas não conseguem voltar para o país porque os filhos nasceram lá, então elas ficam presas nos filhos porque elas tiveram os filhos fora do país, então eles são nascidos lá, então eles têm direito à cidadania e ela não é. Então, para ela sair do país com o filho, ela não consegue trazer o filho junto. Então, ela fica amarrada nessa situação de uma maneira que ela se torna escrava daquela situação Então, olha só, manipulação financeira, financeira emocional, e emocional. moral e Uau. entra tudo isso. Ela fica subjugada. Isso quando não entra espancamento. A família envolve também a família da pessoa com que ela se envolveu, também entra junto. Então ela se vê sozinha nesse miolo todo e ela simplesmente ela vai perdendo todas as forças dela. E ela não tem a família para ajudar, porque a família está muito longe. Ela não tem amigos para ajudar. Então, eu acho que o primeiro passo, o primeiro cuidado que ela tem que ter a observação de quem ela está se envolvendo. Porque tem muitos sinais antes dela tomar decisões importantes na vida dela. Ela tem que observar muitos sinais. Não fechem os olhos, não fiquem apaixonados, não tapem os olhos. Eu falo que aquela tapa do cavalo que não olha para os lados, ela é muito perigosa, né? Porque a paixão envolve de um jeito que ela faz isso aqui, ela não deixa olhar para os lados e ela cega. Olha uma pergunta para você que eu acho que você também, com certeza, aí você vai sentir o que eu estou falando. Quando a gente começa a identificar isso, você concorda que o nosso corpo começa a apresentar sinais e às vezes dá conta, simplesmente falar, Quando é a isso, é gente um desconforto. quando a gente Ah, trabalha vai para energia, a gente percebe muito mais, né? Muito mais, porque são alertas que a gente recebe que são muito abruptos. Quando você tem relacionamento, que você tem uma traição, por exemplo, que começa a entrar parceiros diferentes na relação, você percebe. Você percebe pela energia. com voz mais agressiva, a pessoa começa com um comportamento que era diferente. Tudo isso você consegue perceber. Fora isso, a energia também fala. A energia Chegar fala, gente.
é absurdamente a energia fala. A energia machuca. Quando existe alguém de fora no relacionamento a dois, tudo isso que eu estou falando de relacionamento, onde está o abuso? Se dentro de um relacionamento, um casal concorda em ter uma terceira pessoa, tá tudo combinado, tá tudo ok, tá concordado, não é abuso. Porque se Vocês foi concordaram, tá tudo combinado, né? certo, e Entendi. aqui eu não estou falando nada contra o contrato dos três, dos quatro, do Relacionamento relacionamento aberto. aberto. Isso, e eu não sou contra, cada um faz o que quer da vida. Mas quando você tem um relacionamento que você tá a dois, e você tem o terceiro, o quarto, o quinto, e você sabe Deus quantos mais tem ali, porque a gente fala aí, vamos falar do que a gente também sabe, de o meu, o seu e os nossos, porque a gente fala das energias, e tem a minha energia, a sua energia e de quem acompanha. Vem tudo junto no junto no pacote. pacote. E aí eu vou jogar para você essa bola. Quando você tem relação sexual com o seu parceiro e que tem outros elementais aí no meio, o que acontece com a energia? Ela vai E contaminar o aí o que outro. acontece com os E chakras? assim, vão piorar, não tem jeito. Tanto da pessoa que você tá, quanto os seus, né, Cá? E assim, eu acho que uma coisa importante também, que a gente já falou um pouco aí de relacionamentos em outras lives, às vezes a pessoa tá passando por um momento difícil, ela tá com desequilíbrio desses chakras inferiores, vamos falar especificamente do chakra sexual, porque nós estamos falando de abuso, né? A gente consegue tratar e melhorar isso com técnica? Consegue. Na cura prânica a gente tem várias técnicas para trabalhar isso. Só que não é só técnica. Aquilo que eu falei no Reels essa semana. Limpa chakra, energiza chakra. É maravilhoso. Vamos embora. Vamos limpar 1000 vezes chakra, vamos energizar. Enquanto não houver uma mudança de atitude Sim, aqui na ação, né, cara? A gente não consegue as sim. coisas, você Senão concorda? você vai ficar eternamente limpando o chakra e energizando o chakra, e aqui não vai rolar a mudança que precisa, né? É necessário todo um conjunto de coisas, e isso que é importante a gente aprender também. Mas você concorda que a atração, o que está acontecendo no nosso mundo, nós estamos vivendo uma alteração completa disso tudo? O povo está se sujando Muito. geral. Descambou. Então vai a pergunta que me mandaram. Ó, eu vou Vamos pedir lá. para você ajudar a gente a responder, né? Ela colocou assim: ó, vivi num relacionamento abusivo que acho que vai servir pra gente aqui que tá aqui e travei. Não consigo mais conhecer ninguém. O que mudar em mim para sair, né, Eu desse padrão? acho, É o que eu a gente acho o tá seguinte: primeiro é não achar que todo mundo é igual àquela pessoa que você conviveu. Não dá, não dá para você passado. achar que todos que você vai se relacionar é igual a essa pessoa. Você precisa trabalhar em você. Isso porque as pessoas não são iguais, não são idênticas. Mudar o padrão de energia também para você não atrair pessoas iguais a essa, né? Então, será que tem algum grau de carência em você que você está atraindo pessoas abusivas? Então, avaliar dentro de você se essa carência é grande, porque a hora que você tem autoconfiança, a hora que você sabe o que você quer e o que você precisa, você não vai atrair consciências desse jeito, desse tipo. Você levou Por exemplo, se algum psicopata chega perto de mim com conversinha, ele vai sair com duas bordoadas, porque não vai rolar a conversinha. Não vai rolar, porque não tem carência, entendeu? A carência, ela acontece quando a gente, né, a conversa vai vir, aquela conversinha mole, é difícil me levar no bico.
Entendeu? Eu não vou cair naquela conversa de... Porque geralmente o psicopata, o narcisista, eles são bons de conversa. É fácil, Manipulação. manipulação, eles são bons de conversa. Como é que vai chegar para você essa conversa? Você vai cair na lábia? O que, que você está buscando num relacionamento? Olha, por que, que algumas pessoas buscam pessoas que têm poder, dinheiro, fama? Elas estão buscando o quê? Então, o que, que você está buscando num relacionamento? A tua energia fala. Se você quer um relacionamento, Então, se você quer um relacionamento que seja amoroso, que seja, você vai atrair isso para você. Eu acho que é isso. O que você busca num relacionamento, né? Não tenha medo, porque o medo vai atrair exatamente a sombra daquilo que você está buscando. fizeram uma pergunta para mim assim, mas às vezes a nossa alma precisa passar por certas Tam, experiências, né? também, Também, né, Cam? tam, Isso. também precisa passar por. Tem os aprendizados. Às vezes você precisa passar por determinadas coisas de que, puxa vida, se você não passar, você não cresce. Então é um game. Se Isso. você não passar aquele game, você não vai saber como que era. Você precisa passar para a próxima etapa. Se você olhar para trás, quem você é hoje, quem você era lá no passado, você fala, puxa vida, eu sou muito melhor hoje do que eu era lá no passado. Então, ótimo, Sim. ótimo. Passei o game. E essa história já não me pertence mais. Mas eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Eu aprendi muito até aqui, mas eu não vou errar de novo. O mesmo erro, pelo menos, não. Pode ser que eu caia em outro. Outros, olha lá. A Gabriela compartilhou. Eu trabalho na clínica que me deu um empurrão. Mas psiquiatras me intoxicaram com 15 comprimidos diários. Uau! 103 quilos de gordura, relacionamentos abusivos, família tóxica. Olha aí, cara. Às vezes as famílias são tóxicas, Gabi, mas às vezes nós precisamos nos cuidar para melhorar quem nós somos. Ontem eu falei na live que eu estava de relacionamentos familiares e que às vezes a gente precisa também cuidar das nossas sombras. A partir do momento que a gente cuida das nossas sombras, a gente aprende que a gente está naquele grupo familiar para aprender. E enquanto a gente não melhorar quem a gente, por ressonância, vai melhorar os outros. Quando a nossa energia muda, os outros mudam também. Não é Ao assim, redor, Dê? ao redor. Né? No curso a gente não ensina isso também? Se a sua energia muda, se você está meditando, se você está fazendo o melhor por você, você vai mudar a energia sua e da sua casa. E às vezes você é tirada daquele local porque você não precisa mais daquela energia. Você não precisa passar mais por isso. Ó, é necessário aceitar, agradecer e evoluir. É isso aí. Concordo com você, Gabriela. É preciso aceitar. Não de punição e falar, eu mereço. Não. Agradecer e olhar e E no falar, canal eu sigo em lá, frente. em Patas, Kátia Jarm, tem a meditação, tem o exercício. Aqui mesmo, você também tem, né, Dê? A meditação. Toda quinta-feira tem a meditação aqui, online, ao vivo. Só fazer, Gabi. Bora fazer meditação com a gente. E ó, eu tenho uma pergunta aqui que também colocaram na caixinha. A pessoa colocou assim: eu tinha colocado, né, que a gente ia falar. Como se caracteriza um relacionamento abusivo, né? Como identificar e como curar disso, né? Que a gente falou um pouco aí das técnicas da cura prânica, da mudança do pensamento, né? E a pessoa colocou assim: para se curar é muito fácil, Só só o quê? ter, só não ter É uma opção relacionamento. também. Se abster de ter, né? Se abster de ter. Agora, se você já tem alguém, você também pode bloquear
esse alguém. Se não, Se não está te não está fazendo te bem, você fazendo bem, né? bloqueia, acabou. Mas se abster pode ser uma opção. E que muita gente faz. Que ela não quer mais. Que ela não quer Verdade, mais quando se relacionar, porque os relacionamentos estão tão conturbados, as pessoas estão tão confusas, intimamente confusas, disse que tudo. elas não querem se relacionar, elas estão com preguiça de se relacionar. Para que eu vou fazer algo com o outro que é? Então elas procuram não se relacionar mais. Mas, gente, é tão gostoso você ter alguém. Você precisa encontrar, né? Você precisa encontrar. E vai Vai encaixar. encaixar alguém que seja parecido com você. Eu acho que a gente não pode desistir. Eu acho que a gente não pode desistir de encontrar Uhum. alguém que tenha uma energia parecida com a sua. Que você possa, putz, gente, é tão gostoso a gente andar de mão dada, é tão gostoso a gente ler um livro junto, a gente ter as mesmas vontades, os mesmos gostos. Precisa achar a pessoa certa. A gente dividir, A Márcia, a Marcia, ó, eu se abster. adoro. A gente falou assim, se tiver que encarar um novo desafio, a gente encara. Acho, dá para fazer. Eu falei, ó, qualquer dia eu vou abrir um outro canal, oposto à espiritualidade. Olha lá. Olha, é, falo assim, cada vez mais as pessoas, a gente que é terapeuta, as pessoas nos procuram para isso. Então eu falo que desde a pandemia, gente, é outra vida, quem sabe? Ai, Márcio, não vai ser nessa. Desde a pandemia eu senti uma coisa. Primeiro que todo mundo ficou muito junto, né? Então, se você estava num relacionamento abusivo, me desculpe, você já percebeu na pandemia. E aí, o que aconteceu na pandemia? Né? Enfim, uma desses dois cenários. E eu comecei a perceber, comecei a fazer várias curas para casais, né? E eu comecei a perceber fazendo com um e o outro não estava acompanhando. É aquilo que você falou mais cedo. Então, eu comecei a fazer assim, uma cura para, por exemplo, para o homem, ou seja homem, mulher, não importa o casal. E aí, na próxima sessão, eu falava assim: olha, na próxima sessão eu quero seu parceiro ou sua parceira. E aí fazia uma cura para os dois juntos, porque na cura prânica tem um tratamento de psicoterapia que chama Uhum. cura de relacionamentos. Denise, essa cura é para juntar? Não. Essa cura é para separar? Também não. Essa cura é para o melhor que aconteça Para os dois. para os dois. Falou tudo. É. Disse tudo. E assim, e aí eu comecei a perceber, hoje até que diminuiu de vir os dois, sabe, cara? Mas assim, hoje eu procuro atender as duas pessoas juntas, porque não adianta, às vezes, um só falar a língua. E a gente está falando da língua da espiritualidade também, a gente envolve o tratamento no Exato. tratamento energético. Então a pessoa tem lá terapia, né? Tem psicólogo, seja que linha que ela estiver procurando, médica. Né? Então, assim, enquanto você não envolve os dois, fica mais difícil de entender. Porque a hora você tá com o abusador, a hora você é o abusador. Eu acho que a gente tá aqui também para olhar e não só jogar pedras, né? É entender que às vezes é a gente que está fazendo isso. Eu acho que assim, é aquilo que a gente falou as outras vezes. Autoconhecimento é tudo. Porque às vezes nós estamos no momento de fazer o outro passar por isso. O que que você acha? A gente tem que tomar cuidado para não ser nós os abusadores, né? Porque se o relacionamento não tá bom, puta, é tão mais legal você chegar no outro e falar, olha, gente, não dá. É tão mais simples a gente chegar e, olha, não vamos seguir adiante. É tão Verdade. mais simples. Por que que a gente tem medo de fazer isso? Por que que a gente não se resolve falando exatamente às claras? Porque envolve tanta coisa, tanta gente, tantas pessoas no meio disso tudo. E é tão mais simples, né? Por quê? Porque tem filhos, porque tem dinheiro, porque tem herança, porque tem. Para, resolve tudo. Se liberta das teias que envolve os dois e vão ser felizes. Né? Muitas vezes se amarram a filhos
envolve os filhos nisso tudo. E para quê? Para fazer sofrer a próxima geração. Porque daí os pais estão abusando dos filhos também. Os pais estão gerando abuso com relação aos filhos. Não é só, a gente não está tratando só de relacionamento, marido e mulher, não de. Porque às vezes a mãe, o pai, são abusadores também com relação aos filhos. Porque eles jogam para essa relação que não está dando certo para os filhos. E aí esses filhos vão crescer de uma maneira totalmente conturbada. E aí, como que eles vão trazer essa juventude? Como que eles vão crescer no meio desses São traumas todos? traumas, né? E vai permanecer com eles. Esse crescimento conturbado, como é que vai ser? Né? Por uma falta de condução, de maturidade desses pais. E eles são mais velhos, Mas eles precisam, nem eles tomar sempre, nem atitudes, sempre né? os E não os pais têm filhos. a cartilha de como criar seus filhos. Nem Né? sempre os pais sabem E não como ajudar seus filhos a crescer. Porque eles não cresceram. Às vezes a é, criança é mais madura que os pais. Às vezes, disse tudo. às A vezes gente a vê muito criança está lá sofrendo abuso paterno. Quantas isso mães narcisistas não existem acontecendo. por aí? Tem as Muito. famílias que falam das mães narcisistas, que sofrem abuso das mães narcisistas, pais narcisistas. E aí, como que elas cresceram naquele lar abusivo? Elas não recolheram o amor da mãe. E elas podem repetir até comportamentos, padrões, né? Elas Depois na não vida. recebem o amor, elas não recebem o carinho, elas ficam totalmente sem aquela demonstração de amor. Elas não têm, ó. Olha aqui, ó, Gabriel, meu remédio foi me preencher de conhecimento, estudar, tomar ações, reações e responsabilidades para a palma das minhas mãos. Espero que os caminhos sejam mais difíceis. Espero que os caminhos sejam mais difíceis no começo. Isso é muito lindo o que o Jung falava, né? Impossível estado de felicidade é fortalecer e ter paciência entre alegria e dor. Isso é relacionamento. Que lindo, né? Essa E frase a do dor faz a gente gosto. crescer, né? A gente aprende muito a crescer na dor, né, Denise? Infelizmente, não precisava ser Infelizmente. assim, mas a dor faz a gente evoluir. É no momento que a gente Mas você, faz a gente sacudir e procurar respostas. Márcia, eu conheci uma que se dizia vítima do marido abusador. Quando o marido dela ficou na dúvida sobre quem era o abusador e o vitimado. Ah, olha, tá vendo? Às vezes coisa e é outra, né? Na minha opinião, tanto abusador como vítimas É, são crianças elas parece curar. que viram uma simbiose aí, né? Não dá para saber quem é a vítima, quem é o abusador. Mas Será que pela contaminação contaminação energética? pela vítima e Não, o a abusador? vítima Você acha é a também? vítima. Na real, a vítima é a vítima. Uma vítima, né? É muito E o caracterizado abusador. isso, quem é a vítima e quem é o abusador. Basta você estar dentro do relacionamento para saber quem é muito característico. Eu não sei, pela minha visão, eu consigo olhar um casal, por exemplo, e saber quem é o agente dominador ali. Simplesmente olhando um casal. Eu não sei se você Uhum. consegue fazer isso, atendendo muita gente e às vezes observando. Eu observo muito as pessoas, eu consigo olhar num casal e saber quem que é a parte dominadora da relação. Só nessa observação. É muito fácil perceber. É aquele que
domina a situação, é aquele que vai tomar a frente, é aquele que vai resolver as coisas. Você nota quem que domina a relação. É um observar de olhos, assim, mas quando existe o abuso mesmo, de fato, você percebe que existe uma... Tem uma série no Netflix que eu não consegui assistir. Eu não sei nem o nome dela, não vou nem indicar, porque eu já, no primeiro capítulo, eu falei, socorro, tô fora. Não dá. Então, e fala justamente de relações assim abusivas. Tem uma situação que ela vai, a mulher é subjugada e eles vão, é uma série brasileira, eles vão numa rodoviária buscar uma pessoa para ser funcionária deles, e aí chega lá, eles raptam aquela moça, e aí eles penduram ela num lugar, e aí acabou a minha cena com o filme, eu não assisti mais. É assim, horrível, é horrível. Então, e realmente existe esse tipo de coisas acontecendo, existe nesse Brasilzão aí afora e nesse mundão aí de Deus, existe esse tipo de coisa. Pessoas que gostam desse tipo de cenas, né, de dominação. Aqui, ó, tem vítima que busca inconscientemente por essa dor do abuso. É o que a gente estava falando um pouco, né? Da vibração da energia. Tem alguns alunos manipuladores. São novinhos, gente. Desde pequenininhos Mas, são. Márcia, tem aquela coisinha, né? É pequenininho, mas ele já é um serzinho encarnado, né? Ele já é um ser que veio lá do mundo espiritual e tá aqui encarnado. Ele só é pequenininho, ele vai crescer. Vai saber se é um Hitlerzinho encarnado. A gente não sabe. Comportamentos, assim, da família, coisas do nosso passado, para quem acredita em vidas passadas, a Kátia falou de encarnação ontem, né? É tudo, é um conjunto. E não dá pra gente isolar uma pessoa, Um né? psicopata, o que acontece, ele nasce já com algumas funções Aham. desligadas no cérebro. Ele não tem realmente empatia por ninguém. Então, quando você vê uma criança que não tem amor pelos animais e que ele gosta da dor, ele gosta de provocar a dor, então ele provoca situações que ele gosta de ver a dor. Então, psicopatas, crianças, ela já nasce assim, ela já Mostrar. demonstra traços com esse nível de perversidade. Então, você na criança você já detecta algumas coisas assim, você já procura tratar, já procura Ajuda. psiquiatra Ajuda. para cuidar dessa criança desde a tenra infância. Se você vê maltratar um animal, se você vê a criança perversa já de pequenininha, você já tem que tomar um certo cuidado, porque ela não vai ser corrigida. E agora, a moça me chamou, ela falou assim que o filho dela pegava plantinhas no jardim e destruía. E ela começou a ficar preocupada. Daí eu cheguei a fazer ações de cura prânica numa criança tipo Uhum. de 7 anos de idade. E Quando destruía flores, dobrava. ok, mas quando é animalzinho que mata o animalzinho, ou quando o grau de perversidade é maior, ou ela quebra um dedinho do irmãozinho, quando ela faz, o grau de perversidade é muito maior às vezes, sabe, né? Então aí precisa tomar muito mais cuidado. Então o olhar tem que ser maior e mais acurado ainda, porque a Márcia que trabalha com crianças, ela tem que ter esse cuidado, porque você nota na criança já. Aqui, até os 6 anos, os mecanismos cerebrais são mais fáceis de reverterem, né? Mas tudo é possível. Todos que estão aqui já tomaram o primeiro passo. Vamos usar as energias. Dizem que até os 7 anos a gente tem muita influência dos nossos pais, né? E depois dos 7, diz que são ciclos, né?
dos 7 aos 14, é onde você vai formando a sua personalidade, a sua identidade, né? E depois dos 14 em diante, aí é por sua conta e risco. Vamos dizer assim, 7, né, Cal? Dá para fazer, dá para trabalhar muita coisa na criança, quando observado Os alguns traços assim, né? Você psicopatas precisa não. buscar. Psicopatas não têm traços, eles são perversos. Não tem alteração. Eles não mudam. Não, Eles não não. mudam. É o sistema límbico deles que é alterado e eles têm até uma história, Não reverte. de um senhor que, não sei se era um senhor, ele sofreu um acidente e entrou uma barra de ferro no cérebro dele e afetou uma parte do crânio em que afetou uma parte do sistema límbico dele e ele passou a ser psicopata. Depois do Depois da acidente, porque introdução, afetou uma parte do cérebro em que ele não tinha mais empatia e ele começou a ter esses traços. Então é um sistema, é físico. A pessoa nasce assim, com esse grau de perversidade. Então, assim, um psicopata, quando ele é psicopata, se ele for parar num sistema carcerário, ele vai fazer o bom proveito do sistema carcerário em prol dele. Então, ele vai usar, ele só vai sentir piedade, ele vai ficar puto da vida, vamos falar assim, de ter entrado lá, porque ele foi pego. Ele falhou senão, no sistema todo que ele quis fazer, no golpe que ele queria dar. Mas ele foi pego, entendeu? Mas fora isso, ele vai usar o sistema todo a favor dele. Ele vai pegar o cara da prisão, vai fazer todo mundo trabalhar em função dele, porque ele é extremamente inteligente. Ele usa o poder, o sexo, tudo em favor dele. É loucura, né? Mas é assim que funciona. casada, não, mas sem perceber ao meu redor relacionamentos abusivos. O parceiro reclama da comida, reclama da roupa, reclama que a mulher veste, é muito exigente. Eu acho que outros traços, né? Desvaloriza o outro, desrespeita o outro, não aplaude as conquistas, que eu acho que é isso, é tudo, né, cara, a base de um relacionamento saudável, né? Quando você fica feliz pelo sucesso do outro. O que acontece quando você está com alguém, a pessoa não fica feliz com o que você Existem progrediu. os colaboradores, né? Eu acho que hoje o relacionamento, quando você se relaciona com alguém, ele não. Você não está com alguém para você ter uma empregada ou um empregado. Você tem alguém para ser parceiro. Então, dentro de uma casa, hoje a mulher e o homem trabalham fora e dentro. Então, não tem um papel estabelecido que os dois precisam trabalhar fora e os dois precisam trabalhar dentro. A mulher cuida dos filhos e o homem cuida da casa lá fora, de trazer o dinheiro. Antes era assim, hoje não é mais. Os dois trabalham fora, os dois trabalham dentro e os dois cuidam dos filhos, né? Então, as regras dentro de casa elas precisam ser estabelecidas. Então, a mulher ficou lá no passado, ficou estabelecido que a mulher tinha que servir o homem e fazer a comida e fazer cuidar dos filhos. A gente tinha um monte de tarefas. Hoje não é mais assim, né? Hoje não é Tá mais mudando assim. muito. Hoje eu vejo casais se dividindo, né? Fazendo em conjunto as coisas, né? Um cuida do filho, o outro vai fazer a comida, o outro vai. E isso tem que ser estabelecido pelos dois. Mas, de repente, não está existindo essa conversa. A gente tem que tomar muito cuidado, esse limite do que é o abuso e do que é uma servidão, né? Que a pessoa se coloca numa servidão para o outro. Ela escolheu fazer o bem para o outro, mas ela está cansada e esgotada. E aí é sentar e conversar. A gente tem que tomar esse cuidado.
Ó, a Eita! gente tem 4 minutinhos. Eu achei no começo eu li aqui sobre o vivenciando o ser, né? Que os sutras da Aham. vida que o mestre Shua fala, e ele coloca, ó, técnica para libertar-se de pessoas desagradáveis. Eu acho que dá para a gente fazer uma alteração aqui, tá, mestre? Eu acho que dá para linkar essa parte de relações abusivas. Então, eu vou fazer uma sugestão para vocês, é bem curtinho, a gente pode fazer Bora. agora aqui no final, né? E assim, quem já não passou por isso? Tomara, que bom, parabéns, né? Se quem não passou, mas quem passou e ainda lembra de um evento desagradável, ó, é um exercício bem curtinho. Como que a gente faz isso? A gente coloca as mãos no coração, fecha seus olhos. Você vai imaginar essas pessoas que te feriram, ou às vezes pessoas que você feriu. Você vai se conectar a elas e você vai dizer: Namastê. Namastê significa saudações à divindade em você. Somos todos crianças de Deus, todos cometemos erros, estamos todos evoluindo. Você está perdoado. Que as bênçãos de Deus estejam comigo, estejam com você. Vá em paz. Você pode fazer isso, gente, várias vezes. O mestre Show sugere aqui 7 vezes por 7 dias. Então, toda vez que uma pessoa vier no seu pensamento, a pergunta de uma das pessoas assim: o que mudar em mim? O que eu tenho que fazer na minha energia para que isso melhore em mim? Eu acho que assim, meu conselho de tudo que a gente falou, que eu acho que assim, tudo muito agregou, né? O que a Kátia compartilhou com a gente. Mas meu conselho é, a gente não precisa ficar linkado a essas pessoas, as dores do passado, os erros do passado, o que a gente aprendeu. E para desapegar, você precisa liberar. Realmente a gente faz um gesto de adeus no final desse exercício. Por quê? A pessoa segue o seu caminho e você segue o seu caminho. Mas você fica em paz quando você perdoa, porque você se liberta desse evento desagradável, com essa pessoa desagradável que te trouxe uma lição. E espero que a gente Sim. tenha aprendido as lições, né, cara? Sempre. Aprender com elas, né? Aprender sempre com as lições. E não deixar para repetir. Eu falo do looping, né? Ela não ter que voltar para você aprender. Se não aprendeu, ela vai voltar de novo. Então, não deixa ela voltar. Falta um minuto. Ah, isso pode acontecer de voltar em outra vida com essa pessoa para eu aprender? Pode, quem acredita em reencarnação, vidas passadas. Então, se Agora, liberta, né? Deixa ir, abençoa e segue em frente. Cara, você não imagina como eu aprendi nessa live. Muito obrigada, muita gratidão pelo seu conhecimento, ou seja, pela sua intuição, porque tudo que você vem começa a falar, né, dia 15 e vai saindo. 16 tem o nosso curso juntas. Ó, vem com a gente. Desde a gente vai falar bastante sobre isso, sobre relacionamentos. A gente espera vocês. Um final de semana para se cuidar, para se curar. Beijo, gente. Beijo, obrigada pela presença de vocês. Até quinta que vem. Namastê, obrigada, Cá.